Bom dia a todos. Vou falar um pouco sobre tubulação pré-fabricada, mas o que é uma tubulação pré-fabricada? Para que ela serve? Então, a tubulação pré-fabricada, um conceito americano, de fabrication, é o quê? Uma obra enxuta, onde isso é largamente utilizado na Europa e também nos Estados Unidos. É uma tubulação onde a gente faz toda a preparação dela, tanto da solda, das saídas e das derivações, a ranhura, pintura, tudo, mas num lugar específico para isso. Então, a grande maioria dos tubos vão prontos para serem apenas instalados. Não vai ter nenhum tipo mais de retrabalho a ser feito sobre eles. Quais são os objetivos da tubulação pré-fabricada? Primeiro, é industrializar a mão de obra. É a gente tirar todo aquele pessoal que fica dentro da obra, fazendo a preparação da tubulação para poder ser instalada. Então, aquele canteiro onde a gente vai colocar o tubo, vai ser armazenado, ele vai fazer todo o processo de fabricação dentro da obra, vou fazer uma armazenagem primária dentro da obra, para só depois ser instalado. Facilitar a operação do instalador, então ele já vai receber o tubo pronto, já sabe exatamente o local que ele vai ser instalado e ele só vai se preocupar única e exclusivamente com a instalação desse material. Com isso, ele minimiza acidentes, porque ele mitiga muito a quantidade de operações e manuseios dessas tubulações dentro da planta, da obra. E também riscos ambientais, porque se eu estou fazendo uma fabricação dentro da obra, eu tenho vários produtos que podem infringir as leis ambientais. Tinta, thinner, fumaça, um monte de outras coisas. Otimiza a cadeia de fornecimento. Então, a gente ouviu aqui bastante dos projetos, problemas nas obras, de a viga não está na posição certa, está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, isso é feito o quê? Uma engenharia junto com o fabricante e o instalador. Uma vez acertado isso, é feita toda a fabricação, feito o detalhamento e feito a identificação, e aí vai para a obra exclusivamente para ser instalado. Com isso, a gente pode identificar precisamente aquela peça, em que local ela vai ser instalada na obra. Então, isso aí mitiga muito erro, esse tipo de coisa, além da falta de material na obra, Reduzir, na finalidade, o objetivo principal é o quê? Todo mundo falou até agora aqui do quê? De reduzir custos. Então, a finalidade disso é reduzir o custo final da obra instalada. Quais são os benefícios? Reduzir o índice de erros em campo, porque como o material já vai totalmente identificado, já foi pré-definido entre a fabricação e o instalador a posição dele, então o erro no campo é muito mitigado. Diminui o espaço necessário na obra. Por quê? Porque aquele material já vem pronto da fábrica e ele já pode ser armazenado no local onde ele vai ser instalado. Ele não precisa ir para um local primeiro, no canteiro, depois ir para um segundo local, para depois só ir para a obra. Ele agiliza o processo de montagem, porque ele está identificado, ele já sabe o local que ele vai ser instalado, ele já está no local que será instalado, então, basicamente, é só fazer a instalação dele. Minimiza a alocação de equipamentos, porque todos aqueles equipamentos necessários para que eu possa fazer a produção desse material em campo, não existe mais. Então, com isso, eu reduzo a quantidade, o problema de manutenção nesses equipamentos e a quantidade de equipamentos que estão dentro da obra. E a questão da garantia da qualidade, talvez seja o ponto mais importante de todos aqui. Falamos, se a gente fizer um resumo desse simpósio até o momento, todo mundo disse até agora em qualidade, qualidade, qualidade e redução de custo. Qualidade numa boa instalação, qualidade numa boa produção. Então, nós precisamos o quê? Ter qualidade. Estando num ambiente industrial, o meu controle da produção ele é muito melhor. Então, eu tenho condições de pegar um erro, um defeito ou uma falta de qualidade dentro da fábrica. Não deixo ir ao campo. As aplicações disso. Então, os mercados que a gente pode utilizar esse tipo de sistema.
São em galpões logísticos, shopping centers, edifícios comerciais e indústrias. Nas disciplinas, basicamente incêndio, mas também a gente pode utilizar em parte de sistemas de ar-condicionado e utilidades. A gente viu aquela planta que a Mariana acabou de mostrar, aquela foto que ela acabou de mostrar, ali é um local que isso se encaixa perfeitamente. Tá? Então, quer dizer, ele é indicado onde eu tenho uma configuração padronizada, eu vou ter muita repetição, então vão ter vários produtos que são idênticos, e com isso eu tenho uma melhor utilização desse sistema. Ele é um pouco menos indicado onde eu tenho muita interferência, muita mudança, pode ser utilizado, mas ele não, assim, não é um rendimento tão grande quanto de uma tubulação, de uma parte onde tem uma padronização. Como que funciona o fluxo de processo dessa tubulação pré-fabricada? Então, primeiro é feito o levantamento dessa tubulação em softwares específicos, tá? Isso é aprovado pelo cliente. O que significa isso? O instalador, no caso, ele pega o projeto que a gente detalha, vai em campo e checa se aquilo efetivamente vai ser instalado de acordo com como está o projeto, se não tem nenhum problema de interferência, se a viga andou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, então eu tenho essa garantia, né? Uma vez isso aprovado, toda a documentação, como ordens de produção, desenhos para a instalação, desenhos para a fabricação, são feitos. É feita a compra dos materiais necessários, né? Ou recepção de algum material especial do cliente. É feita a execução da ranhura nas extremidades do tubo. Um pouquinho antes, são cortados exatamente em cada medida. É feita a execução da ranhura. É feita a solda das saídas. É feita a pintura, a identificação e a expedição do material. Falando na garantia. Bom, como eu disse, esse simpósio hoje, esse congresso, a gente tem falado bastante sobre a garantia da qualidade. Essa pré-fabricação ela é feita em equipamentos com controle numérico computadorizado, onde eu posso garantir que as derivações estão exatamente na posição onde deveriam estar. Tá? O corte, né, que é o furo onde vai ser feita a instalação da saída, é um corte relativamente preciso. Tá? E a solda, eu tenho todo o controle do procedimento de solda. Aí a gente pode verificar um processo sendo soldado aí, né? Interessante. A gente pode ver na foto da esquerda aí o corte, né? A qualidade do corte. Esse corte é feito a plasma. Não sei se tem algum especialista em solda, mas a gente sabe que se fosse feito um corte com maçarico, essa região deveria ser limpa por causa da oxidação que o maçarico gera. Então, quando eu for soldar, eu tenho um problema sério na solda. Tá? Posso ter problema de porosidade, de trinca, de falta de fusão. Como esse é feito em plasma, isso não ocorre. Tá? O corte é preciso, muito importante. O disco que sai do corte, a máquina retira ele automaticamente, então a gente não tem aquela preocupação de obstrução da linha, né, de achar um monte de coisa na linha, porque isso já é retirado na fábrica. A parte da posição da saída da derivação é muito importante a gente não fazer cruzamento de solda. Então, ali a gente pode notar a solda longitudinal do tubo e a solda da saída, ela não faz cruzamento, porque isso passa a ser uma área muito crítica para o processo de soldagem. Então, isso é um ponto que a gente consegue evitar num processo industrial. Não sei se isso, no campo, consegue ser seguido. Continuando, processo de soldagem. Então, eu não adianta falar que eu tenho um soldador qualificado, mas esse processo de fabricação está qualificado? Eu estou usando o material adequado para isso? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar que produto que eu vou soldar, vou ter que especificar quais são os insumos que eu vou utilizar, vou especificar a tensão utilizada no processo de soldagem, a amperagem que eu vou utilizar, a corrente, quer dizer, que eu vou utilizar nele. Uma vez feito isso, eu documento, faço amostras,
aprova aquelas amostras e todo e qualquer soldador ou operador terá que fazer todo esse procedimento de novo, ser aprovado para poder trabalhar. Com isso eu tenho o quê? No detalhe a gente percebe, eu tenho uma penetração total da solda, então eu tenho uma fusão perfeita entre o corpo do tubo e o corpo da conexão. Dentro da fábrica a gente tem alguns recursos para poder verificar a sanidade do cordão de solda. No caso aí, a gente está verificando, foi um processo por líquido penetrante, onde eu consigo imediatamente identificar se aquela solda tem algum defeito ou não. Se houver, eu tenho condição de fazer a correção, fazer novo ensaio e assim poder liberar ela para o próximo passo. Tenho toda a documentação de controle, importante. Não só é o controle da produção, mas sim o controle do quê? Será que esse tubo que está chegando aqui para mim, a identificação na etiqueta dele está certa? Ele está identificado para o local certo? Ele está com as dimensões certas? As saídas estão soldadas no espaçamento correto? A ranhura foi bem feita? Então, isso eu tenho todo o controle e ele vai servir para a minha garantia da qualidade, que eu possa enviar isso para a obra e ter toda uma documentação sobre isso. Depois a gente vê, ali à esquerda a gente vê uma identificação feita nos Estados Unidos e à direita uma identificação feita aqui no Brasil, né? Então ali ela aponta qual é a obra, qual o local da obra que aquele material está, qual é a sequência de montagem que ele tem, tá? Aí, diferentemente, uma aqui é pintada e lá eles não pintam. Depois ela recebe a embalagem e vai ser feito o despacho. Agora eu vou apresentar um estudo de caso de uma tubulação pré-fabricada, tá? As premissas adotadas foi um empreendimento logístico, né, um galpão logístico, numa área compreendida de 100 mil metros quadrados, tá? Números de bicos instalados, 13 mil. A quantidade de tubos, não sei se alguém já se atentou, mas 46,5 km de tubo, 100 mil metros quadrados, é uma quantidade muito grande de tubo, né? Facilidade de erro também está muito grande. E a tubulação variando de 1,5 a 10 polegadas. Então, 90% dos tubos chegaram prontos nessa obra. Só tiveram a única coisa que tiveram que fazer foi fazer a instalação. Não precisou andar pela obra. Não houve a necessidade de andar pela obra. Ele já foi direto para o ponto de instalação dele. Tá? Com os amarrados certinho já, cada um com a sua ponto de entrega. Então aqui nós temos um quadro isso aqui foi o próprio instalador que nos auxiliou com esse quadro. Então, se eu tivesse um sistema convencional, rosca e solda, que todo mundo fala aí, né? As horas previstas para a fabricação desse material no workshop seria de em torno de 17 mil horas. Ao passo que, utilizando um sistema ranhurado aliado junto com os de pré-fabricação, 3.770 horas. Ajustes em campos, eles levam em consideração aproximadamente 10% disso, né? Uma interferência ou outra que não foi prevista. E as horas previstas em campo. Para o sistema convencional, 97 mil horas, e para o sistema ranhurado com pré-fabricado, 64 mil horas. Então, a quantidade de horas totais são 116 mil horas para o sistema convencional e 68 mil horas para o sistema ranhurado mais pré-fabricado. Então, com isso, eu tenho uma obra 41% mais rápida na instalação. Então, eu consigo fazer mais obras durante um período. Para que eu consiga fazer essa mesma obra nesse mesmo tempo, então muda a quantidade de pessoas envolvidas. A gente pode notar que para o sistema ranhurado com a pré-fabricação, eu demando de 78 pessoas para fazer essa instalação. Ao passo que o sistema tradicional eu necessito de 132 pessoas. Nós temos as normas trabalhistas
E nelas, elas indicam que a norma de conforto e condições sanitárias e de conforto no local da obra. Então, suponhamos o custo com IPI que eu teria para o sistema tradicional, 100 unidades monetárias, ao passo que com o sistema ranhurado mais pré-fabricado, eu teria 59 unidades monetárias. Para o sistema convencional, eu demandaria 7 pias e lavatórios, e para o sistema de pré-fabricado, 4. Sanitários completos, tradicional 13, e para o sistema de pré-fabricado, 8. Aí eu precisaria, além disso, precisaria mais alimentação, os salários, seguros, resíduos, deslocamentos e outras coisas mais. Área de pipe shop. Então, tanto para o sistema convencional como para só o sistema ranhurado, eu demandaria de uma área de 600 metros. Por quê? Eu vou fazer a fabricação lá dentro. Então, eu preciso ter, como o João mesmo mostrou ontem, aquele estilo de fábrica. Matéria-prima, fabricação e produto acabado. Então, isso me faz o quê? Demanda uma área maior. Mas também não é só isso. Eu também preciso ter, como eu mostrei, os vestiários, lavatórios, esse tipo de coisa. Já ao passo do sistema pré-fabricado, essa fábrica não existe lá dentro. É uma coisa muito pequenininha, é questão de ajuste. Então, pouca coisa eu vou ter ali. E também reduzir a quantidade de pessoas, eu tenho menos vestiário e tudo. Então, com isso, eu consigo ter o quê? 76% a menos de pipe shop, que custa dinheiro para instalar esse pipe shop. Aqui, a questão do fluxo das operações e das movimentações. 0 é ruim, é péssimo, e 10 seria o ótimo. Então, no sistema convencional, onde eu tenho que fazer a pré-fabricação, eu tenho muita movimentação de equipamentos, eu tenho muita movimentação dos produtos dentro da obra. Então, seria uma nota 6. Só reforçando isso, foi o pessoal que fez a instalação, o instalador que nos passou, tá? E com o sistema pré-fabricado, seria 10 ou próximo de 10, porque o material já chega no local de ser instalado. É só fazer a instalação. E outra coisa é a questão com a preocupação ambiental, tá? 0 é baixo e 10 é elevado. Então, com o sistema de fabricação em campo, eu tenho muita preocupação, porque eu tenho vários insumos ali. Eu tenho tinta, eu tenho thinner, eu tenho pontas e eletrodos de solda, eu tenho discos de lixadeira, eu tenho que me preocupar com os gases que saem do processo de soldagem, eu tenho que me preocupar com aquela luminosidade. Então, tem um monte de coisa aqui que pode causar um dano ambiental. Ao passo que o sistema pré-fabricado, como é pouca coisa, os volumes são muito menores, eu não tenho tanta preocupação quanto a isso, tá? Então, quanto vale trabalhar com menor preocupação em relação à segurança do trabalho? Menos movimentação, menos pessoas, menos vai e vem de produtos. Eu diminuo muito o risco com um acidente de trabalho. Outra coisa, será que eu comprei aquela saída que vai em tal lugar? Comprei, só que eu comprei metade só, não comprei a outra parte. Então, fica difícil ter que administrar todo esse material na obra. Erro na instalação. O Gustavo mostrou aqui que o pessoal se identificou. A preocupação, será que só identificou? Será que alguém checou que aquilo estava certo? Será que tem essa checagem? Rastreabilidade. Beleza, identificou, ótimo, né? Então, é importante também ter a rastreabilidade. E a questão de um derrame, de um thinner, de uma tinta? Quanto será que custaria um risco ambiental disso? Questão de equipamentos. Sistema convencional, eu teria 100% de equipamentos, né? Isso aí usando uma base 100. Para o sistema pré-fabricado, precisaria muito menos, porque todos aqueles equipamentos onde eu preciso fazer a pré-fabricação, na obra, eu não vou ter mais, então eu não preciso disso, eu não preciso me preocupar com a manutenção daquele equipamento, se ele tem na quantidade necessária, se ele parou, se não veio, faltou combustível, não tem energia, então eu não preciso me preocupar com isso. E, no final, tudo o que a gente quer é ter um produto com qualidade e com o menor custo possível. Então, aqui a gente vê, se uma obra com sistema convencional custa 100, a obra com sistema pré-fabricado
ele custaria em torno de 60. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma economia final do produto instalado em 40%. Tá? Aqui é só uma síntese, né? Um resumo de todos os itens que eu falei, dos 9 itens. E aqui são algumas imagens do armazenagem num local adequado, lá na fábrica, tá? As embalagens de despacho, né? Podem pintar de uma cor, de outra, aí à vontade, tá? E por ser um sistema muito mais rápido, porque eu pensei antes de entrar na obra, de fazer o meu canteiro, o pessoal consegue entrar antes junto com o telhado, e com isso ele tem uma facilidade maior para fazer a instalação. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade.